Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Vanessa Lima e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o Conto da Aia, da Margaret Atwood. É um livro que deu origem a uma série aí super famosa, provavelmente você já ouviu falar, que é o The Handmaid's Tale, que é o Conto da Aia, né? Enfim, eu já assisti a série, a primeira e a segunda temporada mais de uma vez, inclusive, é uma das minhas séries favoritas, só que só agora que eu peguei o livro pra ler. Mas tudo bem, né? E eu fico feliz porque, cara, eu acho que se eu tivesse lido esse livro antes e depois de ter assistido a série, eu acho que eu ia ficar muito agoniada, eu não sei. Enfim, se você já assistiu a série, leia o livro, vale muito a pena, é muito enriquecedor, acrescenta bastante coisa. Eu vou tentar não ficar comparando a série e o livro, tá? Eu vou focar no livro, mesmo porque a primeira temporada é o livro inteiro. Tudo que tem aqui no livro tá na primeira temporada. Algumas coisas não acontecem exatamente do jeito que tá na série. Eles mudaram o destino de alguns personagens, né? Mas tudo bem, é compreensível pra série ter uma vida mais longa, assim, né? Então, tudo bem. Eu acho que a maior diferença que eu senti entre a série e o livro é que a personagem principal, que é quem conta a história, que na série a gente sabe o nome dela, que é a June, aqui no livro a gente não sabe o nome verdadeiro da personagem. Então eu acho que foi uma das diferenças que eu mais senti, assim. A filha dela também, a gente também não sabe o nome. Tô me precipitando, vamos lá, vamos afinal do que se trata isso daqui, você que nunca assistiu a série, você que nunca leu o livro, porque sim, essas pessoas existem, eu conheço algumas inclusive. Vamos lá, esse livro aqui é uma distopia, mas não é daquelas distopias que você vê, sei lá, 200, 300 anos no futuro, não. É tipo, estamos em 2019 e aí a história conta o que tá acontecendo em 2030, sabe, daqui 10 anos. Então assim, não é uma coisa, no livro a gente meio que vê, a gente vê, né, a transição da vida como as pessoas estão acostumadas a viver e de como acontecem algumas coisas e elas são obrigadas a viver de uma outra maneira, de se adaptar. Então é a transição, né, do mundo como a gente conhece, como até virar essa coisa louca aqui, que é Gilead, né? Então vamos lá, então é uma distopia, é contada em primeira pessoa pela Aya, que é a Alfred, que a gente não sabe o nome verdadeiro dela, né? E o livro alterna entre presente e futuro de uma maneira que eu gostei bastante, eu gostei muito de ver, porque normalmente, não é que sempre, mas normalmente a gente vê uma transição de presente e futuro nos livros assim, ou separado por capítulo, ou tem aqui uma fala, tem um pedaço, aí tem um espaço, aí tem outro bloco, sei lá, e aí um é presente, outro é passado, enfim, aqui não. Também tem isso, mas é como se fosse uma transição gradual. Você tá lendo, aí ela sente um cheiro, e esse cheiro remete a ela ou alguma coisa da vida dela anterior, né, no passado e tal. Então é uma coisa muito gostosa, eu gostei muito de ver essa transição entre presente e passado, gostei bastante. Bom, o que acontece, né, gente? Olha, esse livro aqui, é uma história muito densa, pesada, chocante, brutal, é um soco no estômago, é necessária e acontece muita coisa. Então eu vou tentar focar na Aya, tá? Na Aya, mas pra eu explicar o que acontece com as Ayas, o que elas são, a personagem principal é a Aya, quem conta a história, a gente precisa entender o que aconteceu. Tem um golpe de estado e um grupo de cristão radical toma o poder dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, desde de ser Estados Unidos, acaba virando, né, a República de Gilead, que é um estado totalitário, teocrático, cristão, patriarcal. Pois é, os homens detêm o poder, são os homens que regem, né, essa sociedade louca aí que é Gilead. E o nome deles são os comandantes, né, então são os comandantes que mandam e desmandam, que é isso aí. E as mulheres, elas perdem todos os direitos. As aias são as que mais sofrem, mas as mulheres no geral, elas sofrem também, bastante, muito.
E esse ao mesmo tempo que isso tudo tá acontecendo, o país também, né, quando eu falo país é os Estados Unidos, que não é mais Estados Unidos, que agora é Gilead, acho que vocês entenderam. O país é assolado, né, pela radiação, né, e nessa contrapartida também, as mulheres, elas ficam inférteis. Na verdade, não só são as mulheres que são inférteis, começam, né, são os homens também. Só que como é uma sociedade patriarcal, a culpa recai sobre as mulheres, né? Como eu falei, as mulheres não têm direito mais a nada, né? Tipo, então as mulheres são as culpadas por não ter criança mais nascendo, ou quando nascem morta, ou abortam, enfim. Então a culpa recai sobre as mulheres. Só que existem um grupo de mulheres que ainda pode ter filhos, que elas ainda são férteis. E é aí que entra as aias, que o trabalho delas, na verdade, em Gilead, é a procriação. O único trabalho delas é procriar, é ficar grávida, gerar filhos para os comandantes e para as esposas inférteis dos comandantes. Ou seja, então não é assim, não é todo mundo que pode ter uma aia, só quem pode ter é o alto escalão da sociedade, que são os comandantes e as suas esposas. Então essas mulheres, as aias, agora elas são propriedade do Estado. Elas não têm direito nem a ter o próprio nome, então elas têm que renunciar ao nome. O nome delas agora passa a ser proibido. Ou seja, eu me chamo Vanessa, mas se eu me torno aia, eu não posso mais usar o meu nome. Eu tenho que usar o nome do meu comandante, que é o meu dono, que é quem manda em mim. Então se o meu comandante se chama... Putz, Kurt. Eu olhei pro meu pôster aqui do Kurt Cobain. Então tá. Se o meu comandante, que é o dono, né? Se o meu comandante chama Kurt, então eu não vou mais me chamar Vanessa, eu vou me chamar Off Kurt. Que é off, que é do Kurt. Então é do fulano, entendeu? Então a Offred, ela é off Fred. Ela é do Fred. Então ela renuncia não, né? Ela é proibida de usar elas, né? Todas as aias são proibidas de usar o nome. Passam a ter essa alcunha, sei lá, esse vínculo aí, pra você saber para você saber quem é o comandante das aias, né? Quando ela pergunta, muda. Então, toda vez que elas mudam de casa, sim, porque elas vão pra uma casa, pra um comandante, pra essa esposa, ficam um período lá, se elas não engravidam ou engravidam, se elas engravidam, elas vão pra outra casa, pra outro comandante, aí elas mudam de nome, aí já é Offred e tal, outra coisa. Então a gente conhece a Offred, só que ela veio de outra casa, e na outra casa ela tem outro nome. Tá, mas antes de entrar assim no detalhe assim da coisa da gravidez, né, de tudo isso, como que essas aias vivem, né? Como que a Offred vive? Elas não podem ler e consequentemente não podem escrever, não só as aias, nenhuma mulher pode ler e escrever. Então todos os letreiros assim das lojas, do mercado, tudo da cidade, tudo não tem mais coisas escritas. Agora são todos é tudo figura. Então elas vão no mercado, é tipo peixe, ovo e pão. Então aí você sabe que é o mercado. Se tem carne no mercado e aí eles não colocam tipo uma antes, né? Como a gente é acostumado a ver, coloca uma placa lá, carne a sei lá quantos reais, na promoção, não sei o que. Aí eles não colocam uma foto da carne, então elas já sabem que tem carne lá pra vender. E se elas são pegas fazendo qualquer coisa, qualquer infração, se elas saem da linha, elas são ou fuziladas ou enforcadas, e elas são o corpo delas é exposto em praça pública, no muro, né, que fica na praça pública, para servir de exemplo para toda a sociedade. Então, aliás, não é só as aias, é qualquer pessoa. Se você é pego fazendo alguma coisa que é fora das normas, que é fora da lei, aí acontece isso. Então, cara, é muito tenso. A única coisa que elas podem fazer, assim, é ir no mercado, elas são responsáveis pelas compras, né? Então elas vão no mercado sempre em duplas, elas nunca podem andar sozinhas. Na rua tem uns caras que são chamados de guardiões, que são como se fosse a polícia, sei lá, que eles vivem armados. Então, assim, cara, não tem pra onde fugir. E elas são treinadas de uma maneira pra uma meio que vigiar a outra, sabe? São passadas uma lavagem cerebral louca, assim, que é bem detalhada aqui no livro, que eu não vou ficar dando detalhe aqui, mas, cara, é uma coisa muito, muito bizarra. Então elas não tem pra onde fugir, não tem como confiar nas pessoas, não confiam em ninguém. Então é
é uma situação totalmente desoladora, opressora, é uma coisa muito louca mesmo, sabe? É uma história muito chocante, eu acho que é isso a palavra. E tem mais uma coisa, se elas não atingem as expectativas, né, que é de gerar filhos para os comandantes e as esposas inférteis deles, elas são classificadas como não mulheres, que são as mulheres que não podem engravidar. E nesse grupo de não mulheres também estão as feministas, as lésbicas, as adúlteras, as viúvas, enfim, todas elas são mandadas para as colônias. E lá elas são obrigadas a trabalhar com trabalhos forçados, sabe? E lá o nível de radiação é fatal. Aqui no livro eu não me recordo se fala quanto tempo basicamente elas duram, mas na série eles dão umas estimativas assim, de vida dessas mulheres que vivem nas colônias, fazendo esses trabalhos forçados, de 3 anos de vida. Então você vai pra lá, é morte na certa. Então não tem cadeia. Né? Se você é uma não mulher, você vai pra colônia. Se você é pega fazendo uma infração, fazendo alguma coisa errada, você é enforcada e o seu corpo lá é exposto em praça pública. Então não tem cadeia, entendeu? Ou você morre, ou você morre. Ou você morre lentamente nas colônias, ou você morre de uma vez. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da Offred, o que a gente sabe da Offred aqui no livro. Ela tem 33 anos, ela era casada, tinha uma filha. Aqui no livro a gente também não sabe o nome da filha dela, não fala. Na série ela se chama Hannah, mas aqui no livro a gente não sabe o nome dela. O marido aqui dela é o Luke mesmo. E o que eu achei muito engraçado, assim, muito engraçado não, né? Bem, como posso dizer, significativo, é que não tem muita mulher aqui que tem um nome. Ela não sabe o nome de todas as mulheres. A gente sabe o nome de algumas mulheres. A gente sabe o nome da Moira, que é a melhor amiga dela, que ela vai contar como é que é a relação dessa amiga com essa amiga, que é lésbica, inclusive. Tem a Alma, que ela fala por cima. Tem a Janine, aqui tem a Janine também no livro, que é uma aia. Tem a esposa do comandante dela, a esposa do Offred, é a Serena Joy, aqui no livro. Então são algumas mulheres que têm nome. Então o que eu achei, o que eu vi assim, que eu senti assim de significativo, assim, como as mulheres não podem usar o próprio nome, a gente não sabe o nome dela, o verdadeiro da Offred, também a gente não sabe o nome da filha dela, ela não fala o nome da filha dela. Eu achei bem impactante assim também, sabe, bem incômodo, porque você fica, pô, mas sabe, o que tá acontecendo, sabe? É muito louco. Gente, se o enquadramento mudou um pouquinho foi porque a bateria da câmera acabou, tá? Mas como se o enquadramento fosse dos melhores, não, tudo bem. Voltando aqui, como eu tava falando, por que que a Offred se tornou uma aia? Virou uma aia, foi obrigada, enfim. Porque é o seguinte, ela era casada com... Antes dela ser casada com o Luke, ela era amante dele, ele era casado, conheceu ela, e aí depois ele se separou da esposa e se casou com ela. E aí eles casaram, tiveram a filha deles e tal. Como é nesse estado aí de Gilead, eles são aqueles... eles estão colocando a religião acima de tudo, né? Então tudo que tá na Bíblia é lei, tudo do Antigo Testamento, tá? É lei, então o segundo casamento se torna ilegal, né? É anulado, entendeu? Então por conta disso, como o casamento do Luke com a Offred era o segundo casamento dele, então o casamento deles foi anulado. E aí, por esse motivo, por ela ser ainda poder gerar filhos, né, ser fértil, aí ela se torna uma aia por conta disso, né? E enfim, aí a gente fica sabendo um pouco da vida dela. Aqui no livro ela era bibliotecária, tá? Ela trabalhava numa biblioteca. E aí, o legal assim de que eles falam aqui no livro é que não foi tudo que aconteceu do dia pra noite, foi uma coisa gradual. Então assim, elas foram perdendo os direitos gradativamente. A June um dia foi fazer... A Offred um dia... A Offred um dia foi fazer compras e aí o cartão dela não passou. Porque eles pegaram todo o dinheiro das mulheres e o governo confiscou o dinheiro. Então elas passaram o dinheiro das mulheres pro parente homem mais próximo. Então no caso da Offred, o dinheiro dela foi pro marido dela. Gente, eu tô chamando ela de Offred porque aqui no livro ela não tem nome, então eu tô tentando focar no livro. Por isso que às vezes eu fico June, Offred, porque, né, o tico-teco aqui não se dando. Enfim, e aí um dia ela
e o dinheiro dela sumiu. Aí um outro dia ela vai trabalhar e elas são todas demitidas, só as mulheres foram demitidas. Então aí eles estão vendo que o negócio não vai todo... tá ficando complicado. É quando eles tentam fugir e aí eles são capturados e aí a June acaba tendo que se tornar Aya. Cara, e entre essas coisas da Aya, como eu falei pra vocês, né, como vocês sabem, elas são obrigadas a terem gerar filhos. Só que não é de uma maneira assim, tipo, você é obrigada a gerar filho, tal, você vai lá na casa e você transa com o comandante, é assim, não é, cara. Eles pegam e fazem disso uma cerimônia. Então, tem toda como é que fala? Uma preparação aí, rola tudo um ritual aí pra poder gerar essa criança, né? Então eles chamam de cerimônia, que é um nome bonitinho pra estupro, né? Você vai ser estuprada todo mês. Eles não chamam de estupro, eles chamam de cerimônia, né? Porque as mulheres, elas têm que... Aqui eles falam que elas têm que viver, elas são obrigadas a cumprir o destino biológico delas, né? Que é o de gerar filhos. Olha que coisa linda. Então aí eles pegam uma passagem da Bíblia que tem aqui no comecinho do livro, que eu vou ler para vocês. É bem curto, tá, gente? Olha aqui, ó, isso aqui, ó. Isso aqui. Ó, tá na Bíblia, Gênesis capítulo 30, versículo do 1 ao 3. Vamos lá. É o seguinte: vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dai-me filhos, ou senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? E ela lhe disse: eis aqui a minha serva Bilha, entre nela para que tenha filhos sobre os meus joelhos e eu assim receba filhos por ela. Então eles pegam essa passagem da Bíblia e transformam nessa cerimônia. Nada mais é do que as esposas dos comandantes, elas, tipo, vão pro quarto, então os três, a esposa do comandante, a Aya e o comandante, né? Tá todo mundo vestido, ninguém fica pelado, enfim, só pra deixar claro. Quem já assistiu a série sabe muito bem como é que rola isso daí, né? Porque diz lá e descreve aqui também. Mas pra quem não viu, não leu, enfim, vou tentar aqui ser um pouco breve pra você sentir o horror da coisa. Então todo mês lá no período fértil tem a tal da cerimônia, que é assim: a esposa senta de pernas abertas, né, na cama, que é pra gerar filhos entre as suas pernas, que diz aqui, né, na passagem da Bíblia. Elas deitam assim de pernas abertas, as aias deitam com a cabeça assim na barriga, assim, entre as pernas dela, e ficam com as pernas pro lado de fora, assim, sabe, dos pés da cama, e aí o comandante vem e é isso, entendeu? É essa coisa aí. Pesado. Enfim, gente, acontecem muitas outras coisas nessa história, eu não vou me alongar muito. Tem outras personagens que aparecem aqui, tem o Nick, que é um motorista, que é uma figura importante que aparece aqui também. Tem a Moira, ela fala muito da Moira, que é a melhor amiga dela. Tem outras aias também. Enfim, tem a Ofgan, né, que é a companheira dela, a Aya lá. Enfim, tem muita coisa. Ela tá rolando, ela acredita que tá tendo uma... que chama Mayday, que é tipo as pessoas que estão tentando libertar as aias, que secretamente estão querendo acabar com Gilead. Então tem tudo uma conspiração. Ela vai viver na vida dela, ela suporta a existência dela, né? Porque você não tá vivendo mais, você tá sobrevivendo com o passado, por isso que ela lembra muito do passado. Toda vez que ela tá sempre triste e tal, ela lembra muito da filha dela. Um dado momento ela descobre... Enfim, eu não vou falar, quase que soltei um spoiler aqui. Enfim, gente, acontece muita coisa. Como eu falei, eu foquei nas aias aqui né, esse vídeo provavelmente vai ficar um pouco longo, mas é que assim, é uma história necessária, sabe? Leiam o conto da Aya, assistam a série também, The Handmaid's Tale. Você lê aqui ou assiste a série e você pensa assim, gente, imagina que isso vai acontecer, só que, cara, é
possível acontecer, sabe? O horror de tudo é que é possível acontecer, não necessariamente assim nos moldes como tá lá, mas algumas coisas já acontecem, algumas coisas já aconteceram com as mulheres, entende? Não, enfim, é muito assustador, cara. É pra você ligar um clique, assim, uma chavinha, abrir o olho pra muita coisa que tá acontecendo, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, assim, de política, enfim, é muita coisa, tá? Enfim, vou terminar por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, comente aqui no canal, deem dicas de livros para eu ler, porque eu adoro receber dicas de leitura, compartilhe o vídeo com os amigos e ative o sininho e o que mais que a gente tem que falar? É isso aí. Super beijo pra vocês, boas leituras e até semana que vem. Tchau!